Os irmãos podem sentar. Quero passar aqui a palavra para o pastor Rafik, que vai ministrar os nossos corações. A Bíblia diz que quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vamos então ouvir o que o Senhor vai falar nas nossas vidas através do seu Filho. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Convidar você a se colocar de pé. E eu gostaria de fazer mais uma oração, como de costume. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade que nos alcança todos os dias. Obrigado pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor nessa noite mais uma vez. E mais uma vez pedimos ao Senhor, venha sobre nós. Olha para esta casa, olha para este lugar, nos encontra, Senhor, mais uma vez nessa noite. Encontra, meu Deus, o nosso coração, a nossa alma sedenta. O Senhor pode enxergar do alto dos céus cada necessidade, cada súplica. Meu Deus, o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. Por isso, o meu pedido é que o Senhor olhe para essa casa e que o Senhor venha ao encontro de cada coração nessa noite que anseia por uma resposta, que anseia por uma providência, por uma provisão, por uma porta aberta, por uma resposta nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé e nós comandamos no mundo espiritual nessa hora, desfazendo as obras do diabo, declarando a vitória em cada área da nossa vida. Nós comandamos em nome de Jesus, repreendendo o espírito de engano, o espírito de confusão, sai do nosso meio, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de atrapalho, toda treva seja dissipada nessa hora. Nós ordenamos agora em nome de Jesus que todo mal se recue e liberamos esse ambiente para o fluir, para o entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar em nosso meio, no nosso coração, na nossa vida e através da nossa vida por onde quer que formos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Ainda de pé, eu gostaria de fazer a leitura do texto com você. Gênesis capítulo 1. Livro do Gênesis capítulo 1, nós vamos ler 5 versículos. Quem encontrou pode dizer amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face da terra, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Amém, irmãos? Você pode tomar o seu assento, fique à vontade em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite com você sobre o tema, a mudança que eu preciso. Porque o texto que nós lemos, ele fala sobre transformação. O texto que nós lemos fala sobre renovação. O texto de Gênesis que acabamos de ler fala sobre mudança. Mudança, é importante eu entender que todos nós precisamos de mudança e queremos mudança em alguma área da nossa vida. Eu tenho certeza que você almeja, que você espera por mudança em alguma área da sua vida. Eu tenho certeza que você entrou aqui nessa noite e você tem uma expectativa, você espera que algo mude na sua vida, seja na área emocional, espiritual, financeira, profissional, acadêmica. Eu não sei, mas você espera mudança.
e está tudo certo com isso. Nós queremos e nós precisamos, de fato, de mudanças significativas na nossa vida. E é interessante aqui, eu quero introduzir a mensagem, eu gostaria de contextualizar para você aqui o texto que nós lemos. Quem escreveu esse texto foi um homem chamado Moisés. Já ouviram falar de Moisés? Moisés escreve o livro do Gênesis. E quando é que Moisés escreve o livro do Gênesis? Moisés escreve o livro do Gênesis quando ele estava caminhando com o povo no deserto. Moisés é o libertador, é aquele homem que Deus usou para tirar o povo do Egito e conduzir esse povo à terra prometida. Mas a caminho da terra prometida, é justamente nesse trajeto entre o Egito e a terra prometida que Moisés vai escrever o livro do Gênesis. E por que é que ele vai escrever o livro do Gênesis? O que Moisés queria mostrar para aquele povo ao escrever o livro do Gênesis? Qual que era o propósito dele escrever esse texto que nós acabamos de ler para um povo que tinha saído do Egito e agora ele ia conduzir esse povo para uma terra prometida? Obviamente que Moisés, quando olhava para o deserto, e eu quero que você imagine o deserto não tem nada, irmão. O deserto é deserto. E aquele povo acreditou apenas em uma promessa: Deus tem algo melhor para nós, e nós queremos essa mudança, nós queremos essa transformação. E Moisés vai escrever para eles justamente para dizer: olha, o Deus que criou os céus e a terra, Ele tem poder para transformar qualquer realidade, qualquer circunstância. O deserto que vocês estão vendo aqui, a realidade que vocês estão vendo, que vocês estão vivendo hoje, o Deus que criou os céus e a terra, Ele pode transformar, Ele pode renovar, Ele pode mudar qualquer circunstância, ou qualquer ambiente, ou qualquer realidade, porque Ele é criador e Ele tem poder para isso. Mas a pergunta para nós entrarmos na mensagem e eu levar você a pensar juntamente comigo, e aqui nós começamos a mensagem nessa noite. A pergunta que nós temos que fazer ao olharmos para esse texto, ao estudarmos esse texto, a pergunta que nós temos que fazer nessa noite, para buscarmos e termos uma resposta com relação ao texto que lemos, é bem pessoal. Quando é que a minha vida muda? Quando é que a minha vida muda? Quando é que a sua vida muda? Já que Deus tem poder, esse Deus criador tem poder para transformar um ambiente, já que esse Deus ele tem poder para renovar, já que esse Deus criador, Ele criou os céus e terra e Ele tem poder para mudar qualquer realidade, qualquer situação, a pergunta que eu e você temos que fazer é: quando é então que a minha vida muda? Quando é que a sua vida muda? E a primeira resposta que eu encontro no texto está no versículo 3. O versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O primeiro movimento que a palavra está me ensinando aqui é que Deus falou, que Ele disse, Ele liberou uma palavra, e quando Ele liberou essa palavra, e essa palavra foi obedecida, houve luz. E disse Deus, haja, houve. Então eu entendo que quando é que a minha vida muda, a primeira lição que eu aprendo com esse texto é quando eu obedeço a palavra. Quando eu obedeço a palavra, porque a palavra gera luz. É o que o texto disse. A palavra, a manifestação da palavra trouxe luz, gerou luz, e a luz me faz enxergar o que antes eu não via. A luz me faz enxergar caminhos que eu desconhecia.
A luz me mostra possibilidades que antes eu não via. A luz é lâmpada, como disse o salmista. A luz me mostra uma realidade, um cenário diferente. Ela tira os limites da minha visão. A luz me faz enxergar possibilidades de mudança. A partir do momento que eu começo a obedecer a palavra, eu começo a enxergar possibilidades que antes eu não vinha. Aquilo que parecia difícil, aquilo que parecia impossível, aquilo que me falaram que não tinha jeito, que não ia dar certo, agora porque eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a obedecer essa palavra, eu começo a enxergar, a entender, a compreender que é possível. Moisés, quando escreve para o povo no deserto, ele queria que o povo soubesse disso. Deus vai mudar a nossa realidade. O Deus que nos fez uma promessa é fiel para cumprir. A palavra gera luz, e não só luz, a palavra gera ordem. A palavra gera ordem. Quando eu começo a obedecer essa palavra, as coisas começam a se encaixar, porque agora com certeza podemos colocar as coisas no lugar. Quando eu começo a enxergar, eu sei onde cada coisa pode ficar. Eu começo a organizar, porque agora eu tenho visão. A palavra gera ordem. A partir da luz, eu começo a colocar as coisas em ordem. Eu começo a colocar a vida em ordem. Tudo entra em ordem quando eu começo a obedecer a palavra que Deus tem liberado sobre a minha vida. É a palavra de Deus, irmãos. Moisés queria ensinar para aquele povo no deserto: olha, nós precisamos obedecer a palavra. Ele conta essa história justamente para que o povo entenda: olha, nós precisamos ser obedientes, embora você não esteja vendo nada no deserto, embora você não esteja vendo nada de diferente, os dias estão passando, mas nós precisamos continuar obedientes a essa palavra, porque as coisas estão sendo colocadas em ordem, embora você não esteja vendo. Quando eu obedeço, a palavra gera ordem. A palavra, ela gera luz. A palavra, ela gera ordem. A palavra, ela gera vida. A libertação do povo no Egito aconteceu porque eles acreditaram na palavra. Quando as pessoas acreditam na palavra de Deus, a vida muda. A vida em casa muda, a vida na família muda, a vida profissional muda, a vida financeira muda, a vida acadêmica muda, a vida familiar muda. A vida começa a mudar a partir do momento que eu obedeço a palavra. Nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nós temos que ser praticantes, porque essa palavra gera vida. É a palavra de Deus. Se nós colocarmos ela em prática, ela gera vida. Ela gera vida em você, ela gera vida em mim. Ela gerou vida naquele povo. Imagine só, meu irmão, mais de 3 milhões de pessoas acreditaram. Vocês acham que eles simplesmente acreditaram no Moisés? É aquela palavra que gerava vida. É a palavra que gera vida. É a palavra que mantém aceso dentro de nós a esperança, a chama acesa, a expectativa de que o amanhã vai ser melhor que hoje, a expectativa de que a porta que eu preciso, Deus já preparou, eu já estou a caminho dela, a provisão está chegando, a bênção está sendo liberada. É essa palavra que me mantém vivo com essa expectativa, com essa fome, com essa sede. Quando eu obedeço a palavra, quando é que a minha vida muda? A primeira lição é quando eu obedeço a palavra de Deus.
Essa é a primeira lição do texto no versículo 3. Pastor, qual é a segunda lição então? Quando é que a minha vida muda? Em segundo lugar, eu aprendo que a minha vida muda de acordo com o versículo 4. Olha o que Deus disse no versículo 4. O que foi que Deus disse no versículo 4? O texto diz: e viu Deus. Deus viu. E viu Deus. Quando é que a minha vida muda? Em segundo lugar, eu estou aprendendo uma lição com esse versículo 4. A minha vida muda quando eu compreendo, quando eu entendo a visão de Deus. A primeira lição, a minha vida muda quando eu obedeço a palavra de Deus. A segunda lição que o texto nos ensina, a minha vida muda quando eu compreendo a visão de Deus. Deus viu algo. O que foi que Deus viu? A visão revela o que é bom. Deus viu que a luz era boa. A visão de Deus revela para mim e para você aquilo que é bom. Só a visão de Deus pode revelar o lado bom das coisas. A nossa visão, irmãos, ela é sempre pessimista. A sua própria experiência prova isso para você. A minha própria experiência me prova o quanto que a nossa visão, a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, de enxergar os problemas da vida, nós somos pessimistas. Mas é a palavra de Deus que nos dá esperança. Só a visão de Deus vai nos mostrar o lado bom das coisas. É a visão de Deus que nos mostra o caminho certo para o casamento, para a família, para os negócios. Só a visão de Deus é que nos encaminha, que nos coloca no rumo. É a visão de Deus. Quando eu entendo a visão, é a segunda lição, porque a visão, além de revelar o que é bom, a visão revela o que é santo. Porque o texto diz que ele fez separação entre luz e trevas. O texto diz que Deus separou luz e trevas. Está aí, está no versículo, e Deus viu que a luz era boa. E ele fez separação, no versículo 4, fez separação entre luz e trevas. A visão, além de revelar aquilo que é bom, ela nos revela aquilo que é santo. É necessário que a luz não se misture com as trevas. Moisés estava fortalecendo aquele povo no deserto, porque no deserto, muitos deles queriam voltar para o Egito. Muitos deles sentiram saudade dos melões, dos pepinos, da comida do Egito. Muitos deles sentiram vontade de voltar para trás. Então Moisés escreve: olha, Deus criou céus e terra. Ele vai mudar essa realidade nossa. Mas vocês precisam saber de uma coisa: o povo de Deus não pode se misturar com o povo do Egito. Vocês não pertencem ao Egito. Não pode haver mistura. O povo de Deus não pode ficar no Egito. O povo de Deus não pode viver como o Egito vive. O povo de Deus não pode fazer o que o Egito faz. O povo de Deus tem que ser diferente. A visão de Deus estava revelando para o povo aquilo que é santo, a maneira como Deus queria que o seu povo vivesse, separado, longe do Egito, diferente da maneira deles. O povo de Deus não pode pensar como o Egito pensa. Eu não posso desejar as mesmas coisas que o Egito deseja. Eu não posso ter o mesmo comportamento que o povo do Egito tem. O povo de Deus tem que ser diferente do povo do mundo, porque o Egito aqui representa o mundo. Eu não posso entrar na mesma forma. Eu tenho que pensar diferente, eu tenho que ser diferente, eu tenho que me comportar de maneira diferente. O povo de Deus não deve fazer negócios, sociedades
com o Egito. Não há comunhão entre luz e trevas. Deus não abençoa isso. E Moisés está fortalecendo para aquele povo. Ele está escrevendo, ele escreveu no deserto. E ele escreveu para esse povo que estava no deserto, dizendo: não dá para voltar atrás, vocês são diferentes. A visão de Deus, vocês precisam compreender o que é que Deus já viu. Deus já viu que essa união do seu povo com o Egito não é boa. Desejar as mesmas coisas, se envolver com as mesmas coisas, não é bom. É o que ele disse, é o que o texto está dizendo. Quando é que a minha vida muda? Quando eu entendo a visão de Deus, porque a visão, além de me revelar o que é bom, além de revelar aquilo que é santo, a visão revela aquilo que é prioridade. Por quê, pastor? Porque Deus fez a luz primeiro. Deus fez a luz primeiro. A visão revela aquilo que é prioridade. Em meio a tantas coisas que eu tenho que fazer, existem aquelas que eu preciso fazer primeiro. Em meio a tantas coisas que na criação Deus iria fazer, Ele fez a luz primeiro. A sua visão ensina que existem algumas coisas que são prioridade na minha e na sua vida. Embora o povo no deserto, caminhando com Moisés, murmurando, reclamando, eles estavam desejando e querendo muitas coisas, Moisés estava ministrando na vida deles essa palavra, dizendo: olha, eu sei que vocês têm muitas necessidades, mas existem algumas coisas que têm que vir primeiro. Da mesma maneira que primeiro Deus fez a luz, Deus criou a luz, Deus disse: haja luz. Da mesma maneira como Deus teve uma prioridade em fazer as coisas, nós precisamos ter prioridades. O que nos falta não é tempo. O que nós precisamos é ter prioridades na nossa vida, em todas as áreas, irmãos. Se nós queremos mudança, se eu quero ver mudança, eu preciso compreender essa visão de Deus. É um ensino nessa noite. Eu preciso priorizar algumas coisas na vida. Gestão de tempo, ordem. Priorizar tem a ver com gerir o seu tempo. Priorizar tem a ver com ordem em fazer as coisas. O que é que eu tenho que fazer primeiro? O que é que eu tenho que dar atenção primeiro? Organização, planejamento. Deus não foi fazendo as coisas aleatórias. Ele foi fazendo em uma determinada ordem. Quando Ele cria o homem, todas as demais coisas já estavam ordenadas, organizadas, já estavam preparadas, já estavam planejadas. De antemão houve um planejamento. Eu preciso entender esse planejamento. O que deve ser prioridade para você, pai? O que é prioridade para você, mãe? O que é prioridade para você, esposo? O que é que tem que ser prioridade para você, esposa? O que é que tem que ser prioridade para você, filho? Para você, ministro do altar? Para mim, para nós, pastores, o que é que tem que ser prioridade? O que é que tem que ser prioridade para você, empresário, para você, profissional, para você, acadêmico que me ouve, para você, jovem? O que é prioridade para você? O que vai definir a mudança é a visão de Deus, que eu preciso compreender, que eu preciso entender nessa noite, porque a visão de Deus, ela revela para mim aquilo que é bom, ela revela para mim aquilo que é santo, ela revela para mim aquilo que tem que ser prioridade, aquilo que deve vir primeiro. Muitas pessoas não têm mudanças, exemplo simples, não tem mudanças num casamento, porque não estão bem definidas com relação à prioridade. Qual que é a prioridade do esposo?
Qual que é a prioridade da esposa? Qual que é a prioridade do filho? Qual que é a prioridade? Algumas coisas nunca mudam, porque falta definições de prioridade. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, nem Deus fez isso. Ele deixa claro na sua palavra que ele teve que começar. Mesmo com todo o poder, onipotente, poderia fazer tudo assim, mas ele definiu prioridade. Quando é que a minha vida muda? Quando é que a nossa vida muda? A primeira lição que nós aprendemos é que a nossa vida muda quando eu obedeço a palavra. A segunda lição que nós aprendemos no versículo 4 é que a nossa vida muda quando eu entendo a visão. Eu preciso entender a visão de Deus. Em terceiro lugar, a terceira lição que eu aprendo com esse texto está no versículo 5. Olha o que diz lá. E Deus chamou. E Deus chamou. Quando é que a minha vida muda? A terceira lição que eu aprendo, a minha vida muda quando eu respondo ao chamado. Há um chamado de Deus para mim e para você nessa noite. Quando é que a minha vida muda? Quando é que a sua vida muda? Quando nós respondemos a este chamado. O chamado nos dá identidade. Olha a primeira coisa lá, irmão. Olha só que bacana isso aqui, irmãos. Olha como que a palavra de Deus, ela é poderosa. Deus chamou a luz dia, começou a identidade. Identidade. A primeira coisa, o chamado nos dá identidade. No Egito o povo é conhecido como escravo. No Egito o povo é desprezado. Mas com Deus agora o povo é Israel. É príncipe de Deus. Com Deus agora o povo é diferente. O povo não é escravo agora mais. Eles têm uma identidade. Eles têm um pai, eles têm um Deus que cuida deles, que guarda, que livra do mal, que prospera, que está conduzindo eles. Eles têm um protetor agora. Deus está à frente do seu povo. Você sabe que o escravo ele sempre é retratado descalço, irmãos. O escravo, ele não tinha sandálias, ele não tinha chinelos, ele não tinha sapato. O escravo, ele ficava descalço, porque descalço ele não podia ir longe. Descalço ele não tinha como ir muito longe, porque uma hora os pés se machucavam de tal maneira que ele tinha que parar, ele tinha que sentar. Então o seu senhor, o seu capataz ia lá e trazia ele de volta. O escravo não tinha liberdade. Mas agora com Deus não. Lembra da história do filho pródigo? Quando o filho pródigo retorna, o pai fala, ó, bota uma sandália no pé dele aí, ó. O pai restaura, manda dar roupa, pede para colocar um anel no dedo dele e fala, coloca uma sandália no pé dele, ó. Pode botar a sandália no pé dele agora, porque é filho. Filho tem liberdade. O filho tem sandália, ele pode ir mais longe. Deus quer que você chegue mais longe. O filho, ele tem privilégios que o escravo não tem. O filho tem benefícios que o escravo não tem. O filho tem posição que o escravo não tem, é diferente. Deus não quer que o seu povo fique escravo no Egito. Deus não quer que o seu povo hoje seja escravo do mundo. Pense como o mundo, se comporte como o mundo, siga o mundo. Não. Deus quer que eu e você sejamos livres. Deus quer que eu e você tenhamos experiências diferentes. Quem está entendendo diz amém, irmãos. Quando é que a minha vida muda? Quando eu respondo ao chamado.
Há um chamado de Deus para nós nessa noite. E esse chamado, ele vai nos dar uma identidade. Quando Deus te chama e Ele te dá uma identidade, Ele te dá um nome, Ele te dá uma posição. O chamado, além de nos dar uma identidade, o chamado nos dá um padrão. Está no versículo 5. O chamado nos dá um padrão. O que é isso, pastor? O chamado, ele nos coloca limite. O dia vai só até aqui. Noite, você vai só até aqui. Noite e dia. Dia e noite. Isso fala de limites. Isso fala de um padrão estabelecido. Sabe, é importante eu entender que eu preciso conhecer os meus limites. Você conhece os seus limites? Porque quando nós respondemos um chamado de Deus, eu preciso entender que esse chamado me impõe um padrão. Ele me impõe limites. Até onde eu posso ir? Até onde eu devo ir? Até que ponto eu posso me envolver? Limites. O chamado nos impõe esse padrão de conduta. Você está entendendo, irmãos? Quando Deus nos chama, esse chamado, Ele nos dá um padrão. Como eu devo viver, como eu devo pensar, como eu devo me comportar, com quem eu devo negociar, com quem eu devo me envolver, com quem eu devo caminhar, e até que ponto eu devo caminhar. O povo que estava no deserto sentia saudade do Egito, mas Moisés estava dizendo para eles: vocês responderam a um chamado de Deus, vocês foram tirados do Egito, e vocês não podem mais andar como eles, viver como eles, pensar como eles, se comportar como eles. Limites, eu preciso entender, luz e trevas não se misturam. Eu preciso entender esse padrão que Deus espera dos seus filhos, sabe? O texto diz que a terra estava sem forma, mas qual é a forma que ela deve ter? O texto diz que a terra estava sem forma, e qual é a forma que ela deveria ter? Foi Deus que foi dando forma para ela. Foi Deus que foi colocando numa forma e foi dizendo como teria que ser. Deus é que vai dando forma. Não é o mundo que dita as formas. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Vai nos dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que nós devemos renovar a nossa mente. Eu não posso pensar como o mundo pensa, eu não posso viver como o mundo vive. Porque é que às vezes a nossa vida, a nossa situação, a nossa circunstância, a nossa realidade não muda. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes eu estou pensando como eles, eu estou me comportando como eles, eu estou vivendo como eles, eu estou sendo influenciado por eles. Quando eu respondo o chamado, eu preciso responder o chamado. E o chamado, ele me dá um padrão. A terra estava sem forma, e a forma que ela deveria ter era de acordo com a direção que a palavra de Deus estava se manifestando. É a palavra de Deus que dita a maneira, a conduta, o comportamento, a vida do cristão. A terra não estava somente sem forma, mas o texto diz também que a terra estava vazia. A terra estava vazia. E a pergunta é:
do que é que ela precisava ser cheia. O que é que foi enchendo a terra? A terra estava sem forma e ela estava vazia. O que é que foi enchendo ela? Foi a palavra que foi enchendo ela. É a palavra que vai enchendo. Há um vazio dentro de pessoas que não podem ser preenchido por nada nesse mundo. Há muita gente procurando preencher esse vazio em várias religiões do mundo, pastor. Mas esse vazio só pode ser preenchido por aquele que fez a forma. Há alguns que dizem que quando Deus forma o homem no barro, Ele sopra, ruach é a palavra hebraica para o espírito. Ele sopra e naquele sopro forma-se. Quando Ele sopra, cria-se dentro do homem, dentro do barro, uma forma que foi preenchida pelo Espírito de Deus. O Espírito que Deus soprou naquele dia. Mas com a queda do homem, ficou um vazio. O Espírito morreu. Ficou um vazio. E por isso há muita gente buscando preencher esse vazio de diversas formas. Não só através de religiões, mas através do uso de tantos entorpecentes por aí. Mas escute você nessa noite, esse vazio não pode ser preenchido por nada e nem ninguém, se não for Ele, o Criador, o seu Espírito, que paira sobre a face das águas. O texto diz no início que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o Espírito ele só começa a agir quando houve primeiro a manifestação da palavra. O Espírito está pronto para agir, mas quando é que as coisas começam a mudar? Quando eu obedeço a palavra. Segundo, quando eu entendo a visão. Terceiro, quando eu respondo ao chamado, porque o chamado, além de nos dar uma identidade, ele nos dá um padrão. E não só um padrão, mas o chamado também nos dá um propósito. Qual que é o propósito da luz? A luz tem um propósito. O chamado nos dá um propósito, uma finalidade. Qual que era a finalidade da luz? Iluminar, irmão. É o propósito mais óbvio. A luz vai trazer clareza daquilo que estava obscuro. A luz vai mostrar para mim e para você o caminho, a direção que nós devemos seguir. A luz vai mostrar para mim e para você para onde é que nós temos que levar a nossa família, a nossa casa, os nossos parentes. A luz vai dizer para mim e para você aquilo que eu preciso colocar em ordem, aquilo que eu preciso planejar, aquilo que eu preciso colocar no seu devido lugar. A luz revela para mim e para você aquilo que eu tenho que mudar. A luz tem um propósito, e mais que isso, o discípulo amado de Jesus, João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, ele diz que Deus é luz. O mesmo João, no capítulo 8, ele vai dizer que Jesus é a luz. E Mateus vai dizer no capítulo 5, que nós somos luz. Vós sois a luz. E a luz precisa iluminar. Onde a luz chega, a treva se dissipa, o mal vai embora, a tristeza vai embora, a solidão vai embora, a enfermidade tem que ir embora. Onde a luz chega, quando se tem luz, enxergamos possibilidades. A luz, o chamado nos dá um propósito. O chamado de Deus nos dá um propósito. Quando é que as coisas mudam para mim e para você? Quando é que as coisas mudam? Quando eu respondo ao chamado. Tem um chamado de Deus para nós nessa noite. Deus nos chamou. E há um propósito nesse chamado. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu quero partir para a conclusão dessa mensagem. Hoje parece que eu empolguei um pouquinho.
tempo passou rápido aqui para mim. 3 são os fatores que determinam a mudança. 3 movimentos aqui, de acordo com o texto que lemos, são determinantes para a mudança na nossa vida, a mudança que eu e você precisamos. É a lição nessa noite, através dessa palavra que foi ministrada. 3 são os fatores: a palavra, a visão e o chamado. Por que algumas coisas não mudam? Por que a vida não muda? Por que a realidade não muda? Por que as pessoas não mudam? O versículo 2 diz que só havia trevas, que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito estava pairando sobre a face das águas. Mas quando houve a manifestação da palavra, quando houve a manifestação da visão, quando houve a manifestação do chamado de Deus, as coisas começaram a mudar. Eu quero fazer algumas perguntas, e por causa do tempo eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas eu quero fazer algumas perguntas. E eu gostaria que você fosse sincero, não comigo, não com o irmão da sua esquerda, da direita, da frente, dos fundos, não. Seja sincero com você mesmo e com o Espírito de Deus que se encontra nessa noite. Deus está presente através do seu Espírito nessa noite. E a pergunta que eu tenho para fazer é: você estaria disposto a obedecer a palavra de Deus? Responda para si mesmo. Porque você pode enganar. Você pode mentir para mim. Você pode mentir para a pessoa que está ao seu lado. Você pode enganar uma pessoa. Mas responda, seja sincero com você mesmo. Você estaria disposto? Se você é alguém que almeja por mudança em alguma área da sua vida, você estaria disposto a obedecer a palavra de Deus? Segunda pergunta: você estaria disposto a aceitar a visão de Deus para a sua vida? Você estaria disposto a aceitar que a visão de Deus é melhor do que a sua visão? Você estaria disposto a aceitar que a visão de Deus é melhor do que a maneira como você tem enxergado a vida? Terceira pergunta: você estaria disposto nessa noite a dar uma resposta ao chamado de Deus? Você estaria disposto a dar uma resposta para Deus nessa noite e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu estou disposto a assumir essa nova identidade, eu estou disposto a viver essa vida de acordo com o padrão, com os limites que o Senhor estabeleceu para mim. Eu estou disposto a viver com um propósito, com finalidade. Se a sua resposta a essas 3 perguntas, preste bem atenção aqui, eu já vou finalizar, irmãos. Se a sua resposta a estas 3 perguntas for sim, agora eu falo como profeta, uma declaração nessa noite sobre a sua vida. Para você que respondeu sim para as 3 perguntas, se prepare, porque as coisas começam a mudar a partir de hoje. A realidade começa a mudar a partir de hoje. As circunstâncias começam a mudar a partir de hoje. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que não tinha mais jeito, começa a mudar a partir de hoje. E se você acredita, coloque a mão no seu coração e eu quero fazer uma oração com você em nome de Jesus. Pai, olha